Entre Conversas está começando e hoje nós vamos bater um papo sobre a supervisão dos responsáveis com o uso dos celulares e redes sociais dos filhos. Não saia daí! Seu filho ou sua filha usa o celular livremente? E você? Costuma conversar com eles sobre o conteúdo acessado ou com quem estão conversando nas redes sociais? O nosso bate-papo de hoje é com a psicóloga da infância e adolescência, Amanda Escarante, sobre a supervisão dos responsáveis com o uso dos celulares e das redes sociais. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Jade? Amanda, vou começar acho que pela pergunta base para a gente dar seguimento a isso. Quão importante é que os pais supervisionem os filhos quando se trata do uso dos celulares e das redes sociais? Olha, Jade, é muito importante porque, assim, os mesmos cuidados que a gente tem com os jovens e com as crianças também no meio público, né, com a segurança ali fora, quando deixa num shopping, quando sai, é o mesmo cuidado a gente precisa ter com as redes sociais, porque a gente fala que é um mundo que tem os mesmos perigos que o mundo real também apresenta. Então eu falo assim sempre, é importante que os pais monitorem ao invés de controlar, né? Porque o controle a gente pode desenvolver embates, né, entre os filhos, aquele clima, aqueles conflitos. Mas o monitoramento, ele é necessário e ele é totalmente assim acordado, né, entre as partes, são combinados que são feitos entre os pais e os filhos. E no que os pais devem ficar assim mais atentos? Quais são os cuidados mais frequentes que devem ser tomados? Jade, o que mais a gente vê é que, assim, primeiro que esses cuidados, assim, vão muito da estrutura da família. Muitas vezes as famílias são mais liberais, então não são muito encanadas com o que os jovens estão acessando. Tem famílias que já são mais rigorosas, né? Que é o caso de alguns pais que colocam um aplicativo no celular do filho para poder saber o que ele tem acessado. O mais importante, eu acho, é estar conversando, é o filho saber que o pai tem esse acesso, né, para que não adiante fazer nada escondido, não vai adiantar a gente acessar e apagar porque o pai vai saber. Mas o mais importante do que a gente controlar, colocar um aplicativo, é você conversar sobre os riscos que tem. E isso não importa se tem 12, se tem 16, porque para ambos vai ter risco da mesma forma. Então, eu vejo assim, o que está na moda hoje? O TikTok, o Instagram, a série que está sendo mais em alta. Então, vamos conversar sobre isso. Quais são os riscos que tem para o meu filho assistir, né? E aí entra outros fatores, que é a questão de tempo, do que vai acessar, que isso também vai de acordo com o interesse, com a idade, né, do adolescente. É importante você falar sobre essa questão da conversa, no sentido de o filho saber que o pai, a mãe, o responsável, de modo geral, supervisiona, porque a ideia não é pegar aquela criança ou adolescente fazendo algo escondido, mas sim ter, de certa forma, ciência do que tem acontecido na vida dessa criança ou adolescente, né? Exatamente. Quando acontece, por exemplo, um pai ou uma mãe descobre que um filho de 13 anos está acessando conteúdos de pornografia, por exemplo. Ao invés de tirar tudo de uma vez e deixar de castigo, né, que fica com muita raiva, não imaginou que um filho, né, que os pais veem o adolescente crescendo, também tem uma questão de luto ali, de tô perdendo a minha criança, como é que é possível ela estar acessando isso? Então, para além desses castigos, é importante sentar e conversar com o jovem. Peraí, o que suscitou isso? É só uma curiosidade mesmo, né? Tem uma questão aí mais patológica, tem uma questão aí mais perigosa, é uma curiosidade da idade, qual é o conteúdo, né? Então eu acho que abrir essa conversa para que todas as dúvidas elas vão sendo sanadas. Porque, Jade, se a gente tem aquela autoridade ou no primeiro erro do adolescente com a tela, eu já tiro, eu já dou uma punição severa, o risco dele repetir isso e de fazer pior e não contar e aprender a omitir é muito maior. Então, é importante que tenha essa conexão entre os pais mesmo, a conexão afetiva, para além da informatizada, para que os jovens tenham a liberdade, né, de expor quando
um estranho vem falar, né? Um perfil diferente, começa a seguir. Então é importante ter esse espaço de abertura. E para que essa supervisão ela aconteça de uma maneira que estruture essa confiança, né? E não que gere um distanciamento, porque nesse caso a criança ou o adolescente acaba mais uma vez buscando nas redes, na internet, informações que não tem dentro de casa. É isso que acontece geralmente? É isso. E assim, Jade, a gente está vindo agora de um tempo, né, de isolamento, em que eu falo, os jovens, alguns, né, aqueles que conseguiram caminhar com a escola, mesmo assim, ficaram muito ociosos dentro de casa. Então, eles estão muito imersos dentro de jogos, de série, de conversas, de programas. Então, se a gente usar isso para punir, a gente está tirando o combustível, a zona de prazer. Então, se você tem um adolescente em casa e que ele só fica no quarto, que só fica jogando, peraí, essa a gente tem que mostrar para ele que essa não pode ser a única fonte de prazer, né, na vida, só ficar ali jogando. Tem outros cenários, tem que sair, tem a parte social, e a gente aprende fazendo isso com as experiências. Agora, se eu pego esse jovem que só joga e tira o celular abruptamente, a chance dele entrar em crise é muito alta, porque ele não tem outra fonte de prazer, né? E aí os conflitos começam, aí a gente entra naquela questão da depressão, da autolesão, que nada mais é do que crise da própria parte existencial do adolescente, que ainda não tem maturidade nenhuma para pensar a longo prazo. Então não adianta a gente exigir isso deles nesse momento. E quando você fala sobre esse prazer, essa busca por lazer na rede social, na internet, me lembra uma história que aconteceu recentemente e chocou, acho que muita gente, que foi uma mãe que acabou tomando essa medida drástica de excluir, mas excluiu as redes sociais da filha, que somava, acho que mais de 2 milhões de seguidores. Segundo a mãe, o que ela alegou é que queria que a filha acabasse buscando em outras coisas o que naquele momento não estava acontecendo. E aí acabou que a própria mãe fez um relato, escreveu na internet, de fato, para os amigos e os seguidores que seguiam essa menina, falando que, assim, a vida vai muito além disso, né? E, de certa maneira, apesar de ter sido uma decisão drástica, a mãe alegava que era para blindar essa filha, tanto no sentido de não ficar deslumbrada com os elogios que recebia na internet, ou acabar sendo afetada por críticas e comentários de quem ela nem conhecia. Então, tem também um momento em que precisa, talvez, preservar e tomar essas atitudes drásticas, mas não em todo caso, é isso? Por exemplo, nesse caso que chamou muita atenção da mídia, foi um caso assim que a própria adolescente cresceu em um pouco curto espaço de tempo muito dentro da rede social. Então, acho que tomou uma proporção muito grande, era como se fosse a vida dela. Então, acho que a atitude dessa mãe foi meio que um detox, assim, ó, peraí, não é assim não, tem outras questões para além disso. Então, acho que foi um caso, uma exceção, né? Que para até chegar nesse momento onde o jovem usa isso somente, puro simplesmente a rede social como forma de prazer ou conversar, que a gente tem escutado muito isso também. Os jovens acostumaram a conversar pelo chat ali e é ali que a vida acontece, não existe vida fora da tela. E não é, a gente tem que retroceder, vamos mostrar que existe outro jeito da vida acontecer, que não é só a tela. E então, antes de chegar num patamar como foi desse caso, é importante os pais também apresentarem outros cenários. A gente tem visto já de muitos jovens que ficam no quarto o tempo todo. Ficar no quarto o tempo todo é um comportamento muito comum na adolescência. A gente quer ficar com a gente mesmo, ouvindo música, lendo um livro, ali quietinho. Só que a gente precisa convidar esse adolescente a sair do quarto, a gente precisa apresentar outras coisas. Porque a gente às vezes olha para o adolescente e está vendo um corpo de adulto, mas de adulto não tem nada. Muitas vezes por dentro ainda é uma criança. Então, se você não pegar e levar junto, monitorar, ele não tem autocontrole, não tem maturidade, quer viver pura e simplesmente pelas coisas compensatórias, e pelo prazer, pelos desafios, tanto que eles são as maiores, não sei dizer presas, mas eles são as vítimas daqueles jogos onde colocam a vida em risco, né? Porque eles não têm uma noção de
Ah, quando você fala em escolher profissão, eles não estão nem aí nesse momento, né? Então a gente precisa entender que é passageiro, mas precisa monitorar, tá junto, né? Mostrar os caminhos e tirar do quarto em determinados momentos, convidar, né? Ter algumas regras em casa. Amanda, quando tu fala da gente enxergar às vezes, até por questão corporal mesmo, de fato, nesses adolescentes, adultos, ou até enxergar as crianças como crianças mais velhas, porque o mundo hoje parece que as crianças elas nascem de outra maneira, né? Tá tudo muito Uhum. evoluído. Existe alguma idade base para que essas crianças tenham acesso a celulares? Ou depende de cada criança, adolescente? Como que funciona, na tua visão como psicóloga? Olha, no mundo ideal, né, o que a Sociedade de Pediatria coloca é que até os 2 anos a gente não precisa e não deveria apresentar tela para as crianças, mas a gente sabe que, infelizmente, a tela está virando como um serviço terceirizado, né, para muitos pais. Aí é uma questão da família, é uma questão ética da própria família. Eu vejo que a idade mais coerente para se ter um celular e ter, não é assim, às vezes você ganha com 7 anos, mas é seu, mas você usa ali naquele momento que o pai deixa, depois o pai retira. Então é uma forma. Agora, ter um celular e ser seu para fazer o uso dentro dos seus horários, tem que ser um adolescente, eu acho que mais de 12 anos, e que o pai entenda que ele não tem ainda totalmente autocontrole, porque não adianta você falar para o adolescente: olha, vou deixar você com o seu celular, mas ó, 10 horas desliga e vamos dormir. É muito difícil, até nós não conseguimos muitas vezes. Então, se tá tudo apagado, o adolescente finge que dorme, depois ele acorda e pega de novo. É como falar para uma criança: não coma essa bala aqui que eu vou deixar do seu lado. Então, não tem um autocontrole. Mas outros já podem desenvolver e tranquilamente ter essa noção. Então, por isso que é tão esgotante, né, Jade, a adolescência para os pais, ainda mais hoje, numa geração que já nasceu imersa nas telas e que nós estamos aprendendo a usar. E muitos não sabemos ainda usar direto e corretamente. E aí sobra para eles, né? Então, nesse caso, tem que de fato estabelecer uma conversa e conhecer o seu filho, sua filha, para saber até quando, até que ponto ele pode usar ou não, mas sempre dentro daquela questão da supervisão, né? Isso. Eu costumo dizer assim, que quando é que a tela ela está prejudicando? Quando o adolescente está deixando de fazer as suas obrigações, as suas necessidades básicas para ficar na tela. Deixando de tomar banho, não dormindo direito, deixando de fazer as refeições, deixando de sair com os amigos. Então, quando a gente percebe que está tomando essa dimensão e que ele não vai dar conta porque ele não tem autocontrole, é a hora do pai entrar. Então, ó, vamos combinar aqui. Então, vamos fazer o combinado, porque senão eu vou ser obrigado a tirar. E a gente não gosta desses radicalismos, né? Então, eu acho que a melhor coisa é você sentar com o adolescente e propor como é que a gente vai resolver isso, né? Eu preciso te ajudar, não posso deixar que isso tome essa proporção. Então, é o pai ali conversar com o seu filho, né, diretamente, tendo um espaço de diálogo. Então, para a gente finalizar de fato a conversa, é sempre a melhor saída quando se trata de crianças e adolescentes, né, Amanda? Sempre, sempre, não tem como, a gente pode punir, mas aí a gente pune e ele não vai estar entendendo o porquê. Então, quando a gente explica, dá um espaço de diálogo, a gente consegue ter uma educação bem melhor, a gente consegue criar essa conexão. E eu falo que quanto maior a conexão entre os pais e os filhos, maior a influência sobre eles, né? Mais atenção eu vou dar para o que o meu pai está dizendo. Amanda, muito obrigada mais uma vez por estar aqui, tá? Imagina, eu que agradeço. Até mais. Até! O Entre Conversas fica por aqui e eu vejo vocês na próxima edição. Tchau!